ainda de Brasília, é que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que trabalham com crianças. E aí o projeto foi aprovado na Câmara, agora logicamente vai para o Senado, né, onde deve ser apreciado também. Nós pedimos aqui a doutora Séries Rabelo, professora de Direito Processual Penal de graduação e pós-graduação, para conversar um pouco conosco. Doutora Séries, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Heródoto, muito prazer, satisfação imensa, estou à disposição. Muito obrigado. Doutora Séries, qual é a avaliação? Essa exigência seria uma discriminação contra esses profissionais, na sua opinião, ou não? Vamos lá, esse PL tem gerado muita polêmica. Na verdade, ele é uma proposta que tramita desde 2014, certo? Que visa alterar o próprio ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. A questão é, certo? A gente espera que na Casa Revisora, que o Senado faça essas modificações na legislação, ou seja, qualquer pessoa que cometeu, por exemplo, um crime, um furto, lá quando tinha 18 anos, certo? Pode ser impedido, mas depois aos 25 anos, de trabalhar na escola, de ser professor de educação física, de ser professor de língua portuguesa. E isso aí vai de encontro ao próprio preceito constitucional. Até porque, veja só, uma certidão negativa, que tem um processo tramitando hoje, não significa que eu serei condenado. Então, eu gosto do princípio constitucional da presunção da inocência. Então, a Casa Revisora, que é o Senado, ela tem que estabelecer se esse profissional foi condenado, sim, por crimes, né, de violação sexual em relação a crianças e adolescentes. E isso o texto não especifica. Então, eis porque nós temos uma enxurrada de críticas. Então, a apresentação do PL, o PL 8035 de 2014, sim, é de grande valia, muito importante, mas precisamos desses ajustes para que não haja o cometimento de injustiças, certo? Uma enxurrada de injustiças a longo prazo. Agora, doutora Séries, como fazer então para que essa injustiça não se perpetue, como você disse agora? A pessoa cometeu um ato infracional, alguma coisa lá no passado, já não tem nada com isso, trabalha já tranquilamente há 10, 15 anos, aí a hora que precisa do atestado, sai e vai dizer, bom, aí você não pode porque sua certidão negativa de antecedente criminal registra um caso. Pois é, justamente isso. No Brasil, nós não temos prisão de caráter perpétuo. Então, isso pode ser considerado a chamada extinta, né, morte civil, que não existe mais no direito brasileiro. Nós não temos pena de caráter perpétuo. Então, se a pessoa foi condenada por um crime, por exemplo, um furto, um dano, por exemplo, ao patrimônio, lá atrás, não deve mais nada com a justiça, tá? Ou tem um processo criminal tramitando, por exemplo, tá? A tramitação de um processo, um inquérito em andamento por si só, eles não podem impedir a assunção de candidato em cargo público, certo? Imagina a contratação. Agora, o que o PL pode restringir, o que a lei pode restringir e o Senado pode fazer alteração é o seguinte: a condenação em trânsito em julgado, ou seja, a condenação definitiva por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Pode haver, sim, essa alteração para especificar os tipos de crime, certo? Aqueles que não têm vinculação nenhuma, tá? Com a proteção de crianças e adolescentes, e aqueles processos que estão em andamento, né? Eles não podem impedir que o cidadão, tá? Consiga seu emprego e siga a sua vida. Doutora Séries, logicamente, imagino isso em concurso público para professor ou para trabalhador e trabalhadora em creche por aí afora. Agora, uma pessoa que tivesse, então, para contratar uma babá, ele pode, se o projeto for à frente, hein? Ele poderia exigir da babá a certidão negativa dos antecedentes criminais dele ou dela? Pode. Por exemplo, babá, cuidadora, certo? Uma pessoa que trabalhe com crianças, com incapazes, pode sim exigir, tá? E alguns aí vem assim, sempre temos vozes dos dois lados, né? E nós temos que ouvir em respeito à ampla defesa e o contraditório, que são garantias constitucionais. Então, se eu quero contratar uma babá, eu posso sim exigir antecedentes criminais, certo? E eu posso verificar lá qual a conduta que ela respondeu ou que está respondendo. Agora, é interessante frisar, certo, que
novamente, um inquérito em andamento, uma ação penal em andamento, certo? Por si só não significa condenação, porque a condenação, o nome da pessoa só vai para o rol dos culpados, os direitos políticos só serão suspensos com a condenação em definitivo. Então, por exemplo, quem trabalha em escolinha de futebol, quem trabalha como professor de natação, quem trabalha num clube, ainda que não haja um concurso público, mas uma seleção, uma babá, por exemplo, tá? Eu posso sim exigir, tá? E não haverá constrangimento, porque a finalidade é o bem maior, é a proteção da criança e do adolescente, que são vulneráveis, que segundo o próprio ECA, são pessoas em fase que estão em desenvolvimento, tanto mental, como emocional, como intelectual, como espiritual. Então, a proteção do bem maior, lógico, nós temos aqui um conflito, digamos, de garantias constitucionais, porque eu tenho direito à privacidade, à intimidade, isso são garantias constitucionais, mas eu tenho um bem maior que é protegido, que é a vida e a integridade, certo, de crianças e adolescentes que, de per si, são considerados vulneráveis pela própria legislação, por exemplo, tendo tramitação especial nos processos, né, e tendo prioridade nos atendimentos, tanto da rede pública como privada. Portanto, algumas mudanças agora deverão ser feitas, se forem feitas, no Senado, já visto que o projeto foi aprovado na Câmara, é isso? Isso, segue para a Casa Revisora, e assim, nós torcemos para que haja essas alterações, para não ficar uma legislação com caráter de condenação perpétua, ou seja, que haja sim, que se frise, certo? Se consiga delimitar quais os crimes, por exemplo, a pessoa foi condenada por crimes sexuais, ou até mesmo condenação em virtude de Lei Maria da Penha. Nós sabemos hoje que a Maria da Penha, inclusive, impede o candidato aprovado na OAB, certo, de assumir cargos públicos, e o STF entendeu que a condenação pela Lei Maria da Penha, os municípios podem sim, nos concursos públicos, impedir que o candidato condenado pela Lei Maria da Penha assuma um cargo público. O STF diz que os municípios podem sim, porque se trata de uma ação conjunta, estados, DF e município, na proteção da mulher. Então, nós temos que delimitar aqui, para não ficar uma pena com caráter perpétuo, e delimitar se deve ter trânsito em julgado, se não deve ter trânsito em julgado, porque simplesmente uma tramitação de um inquérito, o inquérito em andamento por si só, ele não significa que a pessoa é condenada ou não. Até porque a finalidade do inquérito é investigar, é apurar se há indícios de autoria e materialidade de uma suposta infração penal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá, para não causar, não acusar de forma leviana algum cidadão de bem que queira trabalhar. Doutora, só pela oportunidade, o Daniel Alves foi condenado hoje a 4 anos e meio lá na Justiça da Espanha por estupro e ia pagar uma indenização de aproximadamente R$800 mil. Como é que você avalia essa pena? Sim, vamos lá. O caso Daniel Alves é um caso que traz muita repercussão. Responder, por favor. Não está na pauta. Não, mas eu falei ontem bastante sobre o caso Daniel Alves. E a legislação da Espanha se assemelha um pouco à do Brasil em algumas situações, tá? Só que a legislação da Espanha, assim como os demais países da Europa, ela é muito mais contundente, ela é muito mais severa. Por exemplo, lá na Espanha nós não temos as questões das saidinhas temporárias em datas festivas, como nós temos aqui no Brasil. Na Alemanha é muito pior. Então, o que nós temos na Espanha, como funciona a legislação da Espanha? Lembrando que Daniel Alves ainda pode apelar, né, para o Tribunal Superior, ainda pode, como se fosse o STJ, ainda pode apelar para a Suprema Corte da Espanha, ele ainda tem essas possibilidades de recurso, já fez um depósito em torno de 160 mil euros, que equivale a 800 mil reais, e ele tem direito à progressão de regime, certo? Como se fosse aqui no Brasil, né, dos fechados para o semiaberto, ele tem direito quando cumprir apenas a metade da pena. Lembrando que, para o crime que ele era acusado, a pena era de 12 anos. Então, assim, a condenação dele ficou aquém do próprio pedido do Ministério Público. O Ministério Público pediu entre 9 e 12 anos, né? A defesa pediu absolvição, mas a pena ainda saiu, digamos assim, um pouco barato, né? O conjunto, a carga probatória. Então, isso aí ele cumprindo 2 anos e meio, certo? Tendo bom comportamento, tudo isso também conta para a Espanha. É lógico que alguns privilégios que nós temos no Brasil, certo? Como a remissão, a detração, lá não conta.
o que é que vai ser favorável para ele? Ele está preso há 13 meses, não é isso? Ele já está preso há 13 meses. Então, esse período de prisão preventiva, assim como no Brasil, né, vai haver o desconto, vai haver a detração. Então, da condenação total, eu vou descontar os 13 meses, que é mais de ano, então vai ficar um pouquinho de pena para ele cumprir, e cumprindo metade da pena, ele tem direito à progressão. Perfeito. Doutora Célia, muito obrigado. Muito prazer, sempre à disposição. Bom trabalho. Muito obrigado, doutora Célia Rabelo, professor de Direito Processual Penal de graduação e pós-graduação, conversando conosco. Daí, portanto, a questão da certidão criminal, que ela explicou muito bem, e depois a gente aproveitou a oportunidade, não estava na pauta, como disseram, mas ela fez também aqui, nos ajuda a entender melhor as legislações do Brasil e da Espanha.